Bom dia, queridos. A graça e paz esteja com a vida de vocês, amém? Aleluias. Quantos estão felizes aqui de estar nessa manhã, cultuando ao Senhor, adorando ao nome do Senhor, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor aqui com a igreja, amém? E eu sei que o Senhor vai falar muito na sua vida nessa manhã, Ele vai ministrar algo poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero dar continuidade a essa série de mensagens que nós começamos aqui, né? O pastor Silas começou ministrando essa série de mensagens, depois, semana passada, o Iago e o Caio. E hoje eu quero dar continuidade desse tema que é tão poderoso. Eu estudando sobre esse assunto, né? Sobre essa mensagem, e o Espírito Santo começou a falar tanto no meu coração. Nós estamos falando sobre unidade e comunhão. A palavra que eu quero falar com você nessa manhã é unidade do Espírito no vínculo da paz. Se você tiver a sua Bíblia aí nas suas mãos, abra ela ou ligue ela em nome de Jesus, no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Efésios 4, do versículo 1 ao 6. Se você achou, fala amém. Os irmãos vão projetar para a gente ali. Fala o seguinte, no versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro, aqui quem está falando é Paulo, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Próximo versículo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu quero nessa manhã orar para que o teu Espírito, para que o Senhor venha de forma individual falar no coração de cada um nessa manhã. Senhor, fala, ministra a tua verdade, que o Senhor possa nos levar, Deus, a lugares mais profundos, que o Senhor possa levar a nós como igreja a viver essa unidade, a viver essa comunhão profunda que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, que toda distração caia por terra agora, que tudo aquilo que nos impede de te ouvir seja quebrado, que o Senhor venha nos levar a experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Glória a Deus. Então aqui, querido, nesse texto, o apóstolo Paulo ele está exortando a igreja de Éfeso a viver a sua vocação de forma digna. Quando você veio para a igreja, você aceitou Jesus, e ali você começou a exercer a sua vocação. O que é a vocação? A palavra vocação ela é um convite, eu me lembro da palavra do Silas. A palavra vocação no significado do grego, ela significa convite para uma festa. Ela é uma convocação. Então todos nós fomos chamados, nós somos convocados para nós vivermos a nossa vocação. E que vocação é essa? O nosso chamado, o nosso ministério. E aqui o apóstolo Paulo ele exorta a igreja de Éfeso a viver a sua vocação de forma digna, de forma genuína, de forma íntegra, verdadeira. E aqui no contexto desse texto aqui onde Paulo está escrevendo a carta à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma, só que ele estava enfrentando alguns problemas lá em Éfeso, porque tinha alguns problemas entre os judeus e os gentios. O que estava acontecendo ali na igreja de Éfeso naquele momento? Ali estava tendo um avivamento e um crescimento, havia um grande avivamento com muitos judeus e gentios crendo, e até praticantes de magia queimando seus livros, o que ameaçava aquela economia do local. E ali o cristianismo ele era visto como uma ameaça à adoração de Ártemis. Ele enfrentava a oposição de judeus e pagãos, gerando perseguição e conflitos. Então, o contexto que Paulo escreve, para que a igreja possa viver a unidade do Espírito no vínculo da paz era esse. Os judeus e os gentios ali nas suas crenças, brigando ali, os gentios se convertendo e ainda alguns resquícios das suas crenças ali, e eles tinham alguns atritos. Então Paulo ele vai e escreve
isso, ele fala para que os irmãos possam esforçar diligentemente por guardar, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, quando Paulo ele menciona vínculo da paz, ele não está afirmando que é a paz que gera uma unidade de Espírito. Ele está afirmando que a unidade já existe, querido, sendo uma obra do Espírito Santo. E o que significa vínculo da paz? A palavra vínculo significa atadura. Laços significa que você está amarrado um ao outro. É o vínculo da paz. Então, laços que geram paz. Né? Estamos amarrados uns aos outros como irmãos, para que a paz seja gerada. Então, querido, o apóstolo Paulo ele diz que sobre esse laço, esse vínculo da paz. Então, a paz é o laço que mantém, sustenta e resguarda a unidade das relações entre os cristãos. Então, querido, nós precisamos entender isso, que a paz é aquilo que sustenta a unidade do Espírito. A paz é aquilo que faz com que a igreja ela viva em unidade, ela viva em comunhão genuína e verdadeira. Como cristãos, frequentemente proclamamos que somos um só corpo, nós cantamos sobre unidade, nós conversamos sobre paz, mas na prática a unidade é um dos maiores desafios que nós podemos enfrentar. Por quê? Porque para viver em unidade, querido, é necessário morte. Para vivermos em unidade é necessário sacrifício. Então a unidade ela é um dos maiores desafios que a igreja ela pode enfrentar. Mas o Senhor ele nos exorta a vivermos diligentemente, a vivermos de forma digna, dessa maneira. Desentendimentos, conflitos, feridas não resolvidas, palavras mal colocadas, geram laços rompidos, que Deus nunca desejou para nós. Então, querido, esse ambiente de igreja, esse ambiente de relacionamentos, que é aquilo que nós priorizamos como igreja, esse ambiente você vai passar por momentos de desentendimentos, momentos de, às vezes, palavras mal colocadas. É aí que entra o que o apóstolo Paulo está dizendo: manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, quando você quer viver relacionamento, quando nós como igreja entendemos que os relacionamentos são importantes, nós vamos precisar morrer para nós mesmos. Nós vamos precisar pedir perdão, nós vamos precisar andar mais uma milha, nós vamos precisar dar a outra face. Porque é isso que é viver a igreja. É se humilhar, é se render, é pedir perdão para o seu irmão. Às vezes você falhou, porque nós somos seres humanos. E nós podemos, e infelizmente nós vamos falhar. Então, querido, eu quero que você entenda isso nessa manhã. Então, quando a palavra de Deus ela menciona o vínculo da paz, ela não se refere a algo superficial ou emocional, mas a um fundamento espiritual que sustenta o corpo de Cristo. Sem unidade, nós não temos como avançar no reino de Deus. Querido, isso aqui é uma verdade muito forte. Sem unidade, sem viver a unidade do Espírito ali, uns com os outros, nós não podemos, o reino de Deus não avança. O reino de Deus não quebra as barreiras, o reino de Deus não, opera aquilo que o Senhor nos chamou para operar. Sem unidade nós ficamos estagnados em muitas áreas da nossa vida. Então a unidade ela é algo primordial nas nossas vidas como cristãos. Nós não fomos convocados apenas para nos encontrar com aqueles que compartilham as nossas ideias, não. Mas nós fomos chamados para caminhar ao lado de pessoas que na maior parte do tempo pensam de maneira diferente, porém são unidas pela fé e pelo propósito em Deus. Então, nesse ambiente de igreja, você vai encontrar pessoas que às vezes discordam de você. E está tudo bem, querido. É assim mesmo. Mas nós vamos estar unidos com pessoas que vivem a mesma fé e o mesmo propósito. O bispo J.B. Carvalho ele diz o seguinte: unidade não é ausência de conflitos, mas é maturidade para resolvê-los sem romper os relacionamentos. Então, querido, você vai encontrar diversidade? Vai. Mas é aí onde vai entrar a sua maturidade, para você manter os relacionamentos vivos, manter os relacionamentos ali em Deus. Sabe, querido, porque nós não podemos ser cristãos imaturos, que qualquer coisa nos tira do propósito, nos faz ficar amargurado, faz ficar magoado uns com os outros. Não, querido, nós somos um povo maduro, somos um povo que vive uma fé verdadeira. E é essa unidade que o Senhor quer nos levar a viver. Você pode dar um glória a Deus aí?
Então a unidade já foi criada por Deus. Mas cada um de nós precisa preservá-la. E isso é um convite à responsabilidade. Então é responsabilidade sua viver em unidade, preservar a unidade do Espírito. É nossa responsabilidade cumprir o nosso propósito com humildade, mansidão e paciência, apoiando uns aos outros com amor, para preservarmos a unidade do Espírito. Você pode colocar para mim, querido, o versículo número 2 do livro de Efésios, que eu quero falar algo aqui muito, que o Senhor falou muito no meu coração. Um dos pontos que o apóstolo Paulo exorta a igreja de Éfeso, para que essa unidade ela seja verdadeira, é aquilo ali. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Fala assim, suportando. Quando o apóstolo Paulo ele fala suportando-vos uns aos outros em amor, o apóstolo Paulo não está falando de você tolerar o seu irmão. Ele não está falando de você aguentar. Eu tenho que tolerar esse irmão, eu tenho que aguentar ele, é difícil. Olha, Senhor, está vendo tanto que meu galardão tem que aumentar? Não, querido, o apóstolo Paulo não está falando de você suportar, de tolerar o seu irmão. Quando o apóstolo Paulo fala suportai-vos uns aos outros em amor, esse suportar é de dar suporte ao irmão. Eu falei, vou usar a Amanda de exemplo, a esposa do Silas, ela está grávida. E daqui a alguns dias, essa bebê vai nascer. Então, para você entender o que é esse dar suporte, ela é uma mãe, e tudo que ela alimenta, o organismo dela separa aquilo que é nutriente e manda para a bebê. E aquela bebezinha está lá, recebendo os nutrientes necessários para que ela cresça. E ela está dentro daquela barriga, guardada, protegida. Isso é dar o suporte que o apóstolo Paulo está falando. Então, dar suporte é isso, é você guardar ali, você suportar, no sentido de dar o suporte para que o seu irmão possa viver aquilo que ele foi chamado para viver. Então, se você pega um exemplo de uma árvore, a árvore ela tem as suas raízes, ela tem o seu caule e tem ali a parte de cima onde saem os frutos. Então, querido, a árvore ali, ela suga da terra os nutrientes, a seiva, e ela passa para que o fruto nasça. Então, querido, é isso que é dar suporte. É você extrair aquilo de melhor que você tem para dar suporte para o seu irmão, para que ele possa alcançar o objetivo dele. Então o apóstolo Paulo está falando, suportando-vos uns aos outros em amor. Dar suporte em amor, para que nós venhamos a viver essa unidade do Espírito. Você pode dar um glória a Deus bem forte, querido? Então, glória a Deus, aplauda o Senhor, amém? Então esse suportar é isso. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e fale assim, tem algo em mim que irá contribuir com o objetivo dos meus irmãos. Então existe algo dentro de você, querido, que Deus colocou para que você possa levar os seus irmãos a viverem os seus objetivos, a viverem os seus propósitos. Amém? Mas o que é essa unidade? O que de fato é essa unidade, querido? Eu queria convidar aqui os meus facilitadores, eu combinei aqui com eles aqui, e eu quero dar uma dinâmica aqui, eu quero te mostrar na prática o que significa unidade. Amém? Glória a Deus. Só homem de Deus aqui, mulher de Deus, aleluia. Vocês podem ficar aqui assim, pode ficar aqui assim no cantinho. Os nossos irmãos estão trazendo ali um material ali. Vamos lá, irmão, vamos chegando aí. Aleluia. Vamos, irmão. Aleluia. Bora. Eu vou entregar aqui. Vai passando as folhas aqui, queridos. Mas não olha não, só vai distribuindo aí, por favor. Aleluia. 1, 2, 3, 4. Vai passando aí. Aleluias. Eu queria que vocês levantassem mais um pouquinho mais alto. Os irmãos ficam mais pro canto aqui. Pode chegar mais pro cantinho aqui. Então, o que é essa unidade? A unidade do Espírito. Sobrou um aí? Sobrou. Eu preciso de mais um voluntário. Quem pode me ajudar aqui? Mais um. Aí, vamos lá. Aleluias. Então, amém. Eu quero que você, querido, você que é o nosso voluntário aqui, você está com a folha na sua mão. E eu queria que você viesse à frente, mostrasse aqui para a igreja o que você está segurando aí. E você vai colar essa figura
atrás tem um número e você vai colar no número que está designado ali. Vamos lá, você pode... Mostra para a igreja, o que a igreja está vendo aí? E você, Vinícius, o que você está vendo aí nessa imagem aí? Eu não estou vendo nada. Então vira aí que você vai ver. O que você está vendo aí, meu querido? Então cola lá pra gente. Aí a setinha para cima, isso. Você, vamos lá. Bem rapidinho, gente, só para mostrar mesmo. E você, meu amigo querido, Hudson, o que você está vendo aí nessa imagem, Hudson? Então põe lá para nós. Aí vai lá. Vamos lá, você, bem rapidinho, só mostrando mesmo, só para a igreja ver. Aí. Vamos lá, pode colar ali. Bem rapidinho, tá, gente? É só para mostrar mesmo, só para a igreja ver o que é. Aí, vai lá agora. Netão. Próximo, vamos lá. Aí. Pode ir já, Melissa, também. Irmão Wilson, vamos lá, meu pastor. Isso, bem rapidinho, bem rapidinho. Vamos lá. Então você está vendo como que a unidade funciona, querido? Ninguém está entendendo de início, mas todo mundo em unidade, todo mundo caminhando junto, em propósito. Ali a unidade, né, trabalhando juntos, forma o propósito. Então no início... Aleluia. Então no início, às vezes, você acha que... Todo mundo viu aí? Amém. Então, às vezes, no início você acha, não, mas o que eu estou fazendo aqui, essa obra, esse chamado aqui, não tá fluindo, não está acontecendo nada. Mas eu quero dizer para você, permaneça até o fim. Seja fiel na unidade. No final, o propósito vai se cumprir, queridos, em nome de Jesus. Amém? Às vezes você não está entendendo o negócio, não, mas seja fiel, que no final o propósito vai se cumprir, em nome de Jesus. Então, isso é viver a unidade. Aplauda o Senhor bem forte, amém? Obrigado aí, Deus abençoe. Então isso é a unidade, todos trabalhando juntos, de uma só forma, com um pensamento, amém? Então o Senhor Jesus lá em João 17, ele ora, uma das últimas orações que Jesus fez antes dele subir aos céus, antes dele entregar na verdade a sua vida à cruz, ele orou para que os seus discípulos fossem perfeitos em unidade. Olha o que fala lá. Esse aqui é Jesus orando. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, queridos, essa foi a oração que Jesus fez antes dele ir para a cruz. Que os seus discípulos eles fossem perfeitos em unidade. Então, olha para você ver, tanto que a unidade ela é importante. Tanto que a unidade ela tem valor para Jesus. Quando Jesus fez essa oração, ele estava prestes a entregar a sua vida. E entre todos os pedidos que poderia ter feito ao Pai, escolheu orar por unidade. A unidade ela não é uma opção decorativa da fé cristã. Ela é o alicerce que sustenta a eficácia e a autoridade da igreja. Você quer saber se uma igreja tem autoridade? Se ela vive em unidade. Se a igreja vive em unidade, ela tem autoridade para restaurar as pessoas, tirar as pessoas do inferno, para mover os céus, para trazer cura. Querido, esse é o verdadeiro poder da igreja. Sabe, se engana às vezes quem acha que a igreja que tem muito movimento, muita rebuliço, é a igreja que agrada o coração de Deus, mas é a igreja que tem unidade, é a igreja que vive unidade de propósito. Essa é a igreja que vai fazer a diferença. E ali Jesus disse, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer que a igreja está funcionando, é se nós estamos vivendo em unidade, queridos. Você entende isso? Deus ele não só apenas ensina sobre unidade, Deus é a unidade. Se você vê ali no início, lá em Gênesis, o Senhor ali mostrando que eles já viviam em unidade. Pai, Filho e Espírito Santo movendo na mesma direção, no mesmo pensamento. Façamos o homem à nossa imagem. São três, mas eles
representam um só. Por quê? Porque eles andam na mesma visão, na mesma mentalidade, na mesma direção. E isso é a unidade. Unidade e comunhão precisam estar alinhadas em nossas vidas. Agora, segura essa frase aqui que é muito forte. Comunhão é dividir a vida e não apenas o espaço. Então, querido, se você está lá no seu PG e só se reúne, só reunir não é comunhão. Comunhão é mais do que isso, é você dividir a sua vida. É você mostrar ali para as pessoas, para que elas venham te conhecer na intimidade. Para que elas possam conhecer quem você é, ver as suas, às vezes as suas debilidades como homem, como mulher, mas é também ver ali a sua natureza humana. E é isso, querido, essa unidade vai nascendo dessa forma. E é tão gostoso quando você senta com pessoas, e você vê que elas também são de carne e osso, igual você. Às vezes você senta com pastores, você fala assim, nossa, ele faz isso também? Então, querido, é tão gostoso, a comunhão é assim. Isso é a verdadeira comunhão. Não é só dividir o espaço, mas é você dividir a vida. Deus se move na unidade e na comunhão. Deus, ele se move através disso. Abra aí para a gente lá no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 6. Eu quero ler um texto muito conhecido aqui, eu quero que você preste bem atenção. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição, fala, não haverá restrição, para tudo que eles intentarem fazer. Então ali Deus, ele desceu ali e viu os homens construindo uma torre, a torre de Babel. Ele olhou e falou assim, esse povo está muito dedicado, eles são um só. E eles estavam construindo uma torre que tocaria o céu, eles queriam chegar lá no céu. E Deus viu que o propósito não era o propósito que estava no coração de Deus. Então o que Deus fez? Ele confundiu a linguagem deles. E ele falou assim, nada pode parar esse povo. Então Deus, ele viu que o propósito estava errado, mas ele mesmo parou. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa. Se aquele povo, em unidade, pode quase alcançar o propósito. Imagina nós, que somos povo de Deus, se estivermos vivendo em unidade, querido. O que nós vamos fazer? Aonde nós vamos chegar como igreja? Sabe, eu quero que você entenda isso. Que quando você vive em unidade, querido, nada para você. No sentido certo, no propósito certo. Nada te para. Nada para a missão que Deus te deu, querido. Porque você está em unidade, você está vivendo ali o chamado de forma verdadeira, de forma intensa, intencional. Algo que Deus falou muito forte no meu coração. Deus, ele confundiu a língua daquele povo. Deus, ele confundiu a língua daquele povo. Então, querido, eu quero dizer para você, nós como igreja, quando a comunicação é quebrada, perde-se a unidade. Quando a comunicação é quebrada, se perde a unidade. Então nós precisamos viver uma só língua, uma só linguagem, uma só fala. Nós como igreja, querido, nós que temos vivido, buscado viver essa igreja relevante, nós precisamos entender isso, que a comunicação ela é fundamental. A unidade é fundamental, uma só língua, uma só fala, uma só mente. Aleluias. Onde existe unidade, cria-se um ambiente para a manifestação do sobrenatural de Deus. Você pode dizer isso? Onde existe unidade, cria-se um ambiente para a manifestação do sobrenatural. Então, querido, Deus só vai se mover se aquela igreja estiver vivendo em unidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não desperdiça unção. Deus não desperdiça unção. Às vezes tem pessoas que estão vivendo ali isolados, sozinhos. Senhor, derrama da tua unção. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Querido, se você não estiver vivendo em unidade com o corpo de Cristo, querido, Deus não desperdiça unção. A unção, ela é o que? Ela é o poder capacitador de Deus, para que você venha fazer algo, para que você venha cumprir um propósito, que nós mesmos, com as nossas forças, nós não conseguimos. Então a unção é isso. Unção é poder capacitador para que você viva o propósito. Então Deus só vai derramar unção para quem vive em unidade. Nós vemos esse exemplo,
No livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Eles falam lá que Jesus, antes de morrer, ele deu uma ordem. Fique em Jerusalém até que desça do alto o Espírito Santo. E ali em Atos capítulo 1, versículo 14, vai dizer o seguinte: e eles perseveraram unânimes na oração. E eles ficaram orando, até que a promessa viesse. Então eles ficaram ali obedecendo a direção de Jesus, unânimes naquele propósito, unânimes em oração. E aí aconteceu o que aconteceu. Desce do céu o mover do Espírito Santo. E ali começa, né, toda a igreja, nasce a igreja, começa a crescer a igreja. E hoje nós estamos aqui desfrutando de tudo aquilo que já foi iniciado. E a missão continua através de mim e de você. Amém? Então guarde isso no seu coração. Deus não desperdiça unção. Aleluias. E existe um grande perigo, querido, quando nós perdemos a unidade. Existe um grande perigo, que é o risco da divisão. Abre para mim lá em Mateus capítulo 12, versículo 25. Quando se perde a unidade, existe um grande risco de viver a divisão. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse contexto aqui aconteceu quando Jesus estava expulsando um demônio, e os fariseus começaram a olhar e falar assim: ele expulsa demônio no nome de Beelzebul, maioral de todos. E Jesus, aí Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo não será arruinado, e toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quando a divisão ela entra, ela paralisa a igreja, enfraquece a missão e abre brechas para o inimigo operar. Então eu quero dizer para você, querida, a divisão ela não acontece de forma muito visível. Eu sou um cara influente na igreja, eu vou sair da igreja, vou levar metade. Divisão. Não é bem assim. A divisão ela começa de uma forma muito sutil no coração da pessoa. Como que começa a divisão na vida da igreja, querido? Às vezes um irmão... Nós temos um pastor aqui, querido, que é o pastor da igreja, o nosso anjo, o nosso pastor sênior. Deus, ele traz uma visão. Ele derrama uma visão na vida desse homem de Deus. E aí ele chega todo animado aqui: queridos, Deus falou na minha vida, comigo. Deus nos deu uma visão. Qual que é? Nós vamos fazer isso, isso e isso. Aí o irmão fala assim: acho que esse trem não vai dar certo, não. Cara, eu não dou conta desse trem. Eu não concordo. Querido, até certo ponto, você não às vezes estar entendendo aquele propósito, às vezes não concordar, é uma coisa. Porque já aconteceu muito comigo. O que eu faço? Senhor, alinha meu coração com a visão do meu pastor. Não deixa eu ficar de fora dessa visão, não. Alinha o meu coração com o dele. Alinha o meu coração com a visão que o Senhor está dando. Amém. Agora o problema é quando você deixa isso entrar, e quando você começa a falar: isso não vai dar certo não, e você começa a contaminar o que está do seu lado. Isso aí não vai dar certo não. Eu não vou fazer essa direção. Aí o outro: então também. E aí ele começa a criar divisão. Divisão começa dessa forma. Ela vem sutil, ela vem de uma forma sutil. Quando você vai ver, a igreja está parada, ela não está fluindo, ela não está crescendo. Por quê? Porque tem um espírito de divisão ali. Isso é muito sério, querido, é muito perigoso. Por isso que o apóstolo Paulo está falando dessa importância de vivermos em unidade. O apóstolo Paulo, eu imagino ele desesperado, ele preso, falando: meu Deus do céu, e agora? Eu preciso escrever uma carta. Gente, mantenha a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então o apóstolo Paulo, ele exorta dessa forma. Em contraste com a divisão, Salmo 133, ele vai explicar de uma forma muito bonita, muito linda, o que é a unidade. Salmo 133, versículo 1 ao 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Próximo. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O que ali Davi estava querendo explicar com esse salmo, né? Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. É como o óleo. O óleo ele é derramado na cabeça e ele vai descendo. Ou seja, ele vai perfumando todo o corpo. Todo o corpo.
Ele vai descendo sobre o corpo, ele vai perfumando, né? E ali Davi ele dá um exemplo do Monte Hermon. É como o orvalho do Hermon. O que era o Hermon? O Monte Hermon ele era um monte muito alto e na sua ponta o pico do monte era cheio de neve. Ele era cheio de neve. Então, quando batia o vento, o orvalho fresco descia para Sião e abençoava a plantação, abençoava a vida dos irmãos. Então é esse contraste que Davi está falando. Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Então ele está assemelhando a isso. É o orvalho do irmão que desce para Sião, ok? A igreja. Ali o Senhor ordena a sua bênção de vida para sempre. Então, querida, a bênção de Deus está onde a unidade está. Se você, como igreja, vive em unidade, a bênção vai chegar, querido. A bênção de Deus vai chegar. A igreja que vive em unidade é abençoada. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluias. A comunhão entre os irmãos não é apenas bonita, ela carrega o poder da unção e da presença de Deus. Por isso nós precisamos cultivar a cultura da honra, do encorajamento e da cooperação. Cultivar uma vida de oração e de comunhão, que é o terceiro ponto que eu quero falar. Eu quero ir bem rápido, já do meu tempo já está acabando, aleluia. Cultivar a vida de oração e comunhão. Abre para mim lá no livro de Mateus, capítulo 18. Põe o versículo 19, tem como, querido, colocar o versículo 19? Por favor. Mateus 18, 19. Eu vou ler aqui. Mateus 18, 19. Está lá. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito. Fala, isso será feito. A vocês por meu Pai, que está nos céus. Então aqui quando Mateus escreve isso, quando 2 de vocês concordarem sobre qualquer assunto, essa palavra concordar, querido, no grego, ela significa a palavra sinfônio, que significa sinfonia. Então, trocando essa palavra, o que Mateus está falando? Em verdade vos digo, que se 2 de vocês sobre a terra fizerem uma sinfonia a respeito de qualquer coisa que vocês pedirem, meu Pai que está nos céus lhes abençoará. O que é uma sinfonia? Não sei se você já assistiu uma sinfonia, mas uma sinfonia ela é uma regência de vários instrumentos. Tem a média de 100 instrumentos, vários instrumentos de diversas categorias, de instrumentos de sopro, instrumentos de corda, instrumentos tambores. Então, uma sinfonia é quando todos os instrumentos estão em um só ritmo, fluindo no mesmo ritmo, sem ninguém sair fora do tom, sair fora da linha, sair fora do ritmo. E eles nem têm clique, hein? Ali seguindo ali, ó, tudo direitinho. Isso é uma sinfonia. Então, quando, querido, o Mateus está falando ali, ó, de fazer uma sinfonia, concordar um com o outro, é isso. É todos os irmãos estarem alinhados na mesma direção, na mesma visão. Às vezes você pode ser diferente do seu irmão, ter temperamentos diferentes, mas isso não impede você viver em unidade, querido. O seu temperamento diferente do seu irmão não impede você de viver a unidade. Então, quando nós vivemos essa unidade, essa concordância, essa sinfonia, qualquer coisa que você pedir, o Senhor vai te abençoar. Porque você está em alinhamento com a vontade do Pai. Amém? A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3, ali Ele estará. Então nós precisamos sempre estar conectados com Ele. Quando é citado no versículo que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, o foco abrange além da oração, pois assim ocorre a comunhão, a restauração e a cura. Então quando você está em unidade uns com os outros ali, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está curando, libertando. Olha o poder que o PG tem nas nossas vidas. O PG tem o poder, querido, de curar, de alinhar, de libertar as pessoas, porque todos ali estão alinhados, né? Orando pela mesma coisa, orando pela cura, orando pela restauração, e o Senhor opera nesse ambiente. Quando nós estamos em comunhão e unidade, a nossa oração gera vitória espiritual. A palavra de Deus vai citar o exemplo do apóstolo Pedro, que ele estava preso. E o que a igreja estava fazendo? Assistindo Netflix? Não. Eles estavam todos em oração por Pedro, orando. E a Bíblia fala que o que aconteceu? De repente,
A porta abriu, Pedro saiu e foi embora. Olha só para você ver, querido, o poder que tem a unidade, a oração, o poder que tem a unidade da oração. O milagre acontece, querido. O mover de Deus acontece quando se vive unidade na oração e comunhão na oração. Oração precisa ser cultivada no secreto e espalhada no coletivo. Não podemos ficar de boca fechada quando as pessoas buscam um posicionamento de nós como corpo de Cristo. As pessoas chegam para você, pedem um conselho, você tem uma palavra para ela? A pessoa chega para você, cara, preciso que você orasse por mim, tô passando por tanto problema. Não, então domingo nós vamos lá na igreja, o pastor vai orar por você. Não, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Não, querido, nós não podemos ficar de boca fechada. Quando, sabe, nós precisamos ser canal de Deus. Essa unidade é para isso. Lá na sua casa, a igreja está acontecendo lá. O irmão liga, estou passando por um problema, vamos orar. Vem aqui em casa, vamos conversar, vamos alinhar isso aí. Amém? Quarto ponto. Ninguém solta a mão de ninguém. Aleluia! Achei muito interessante, nós elaboramos a palavra e o apóstolo Neto ali. O homem é forte, irmão, o homem é de Deus, viu? Só nem digo de desatar a sandália do homem, o homem é cheio do Espírito Santo. Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 10, olha o que diz lá. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Por isso, ninguém solta a mão de ninguém. Todo mundo em unidade. Oração. Você está passando por um problema? Vamos orar, irmão. Você está passando por um problema, uma dificuldade? Vamos te abençoar, vamos te ajudar. É isso que a igreja está propondo. É isso que a igreja de Cristo, ela busca viver, querido. É isso que a igreja genuína vive. A palavra de Deus nos ensina que nós não fomos criados para caminhar sozinhos. Desde o princípio o Senhor estabeleceu que a caminhada cristã deve ser vivida em comunhão. É melhor serem dois do que um, porque juntos somos fortalecidos, encorajados e sustentados. Precisamos caminhar juntos, precisamos manter a nossa unidade ativa e viver em comunhão com os irmãos. A unidade só acontece não acontece quando estamos sozinhos. A comunhão não existe no isolamento. Então essa conversa, querido, de agora eu vou servir a Deus lá em casa. Não, eu sou crente, eu sou cristão, eu tenho muito temor de Deus, mas eu vou servir a Deus na minha casa. Aí o que as pessoas costumamente falam? As pessoas são muito hipócritas. Querido, olha para você ver essa profundidade. Todos nós temos debilidades, mas é através dessa unidade, querido. As indiferenças, vai ter indiferenças, mas é através desse espírito de unidade, passando por cima das barreiras, das lutas, que nós vamos ser uma igreja vencedora e triunfante. Amém? Se cada membro do corpo seguir um caminho diferente, o resultado é certo. Acontecerá um enfraquecimento da igreja, desordem. Não alcançaremos o mesmo resultado. Então, quando a direção for dada, isso eu estou falando para mim também. Quando a direção é dada, nós precisamos pegar essa direção e viver, querido. Então, querido, eu creio, eu sinto no meu coração que Deus está trazendo um novo tempo sobre nós. Sabe, um tempo, onde a rebeldia, onde a divisão caiu por terra e nós vamos viver algo extraordinário do Senhor. Uma igreja que vive em unidade e que alcança o objetivo que foi designado a nós. Você pode dar uma glória a Deus? Você faz parte disso, querido. Como igreja precisamos seguir o caminho que foi traçado por Deus. Não há outro caminho, não há outra direção. Apenas a unidade. Se você busca plenitude em todas as áreas da sua vida, é necessário estar na direção certa e nos princípios certos. Por isso a unidade e a comunhão é fundamental para que o corpo de Cristo funcione bem. Os meninos falaram semana passada. Um corpo, várias funções, vários membros. Isso fala do quê? O corpo é só um, querido. Não tem dois corpos, 3 corpos. É um só. Mas são vários membros. Todo mundo trabalhando. Eu fiquei tão feliz, Eu cheguei aqui, falei, o Olívia chegou e falou, o que você está precisando? Vamos lá, vou te ajudar. Querida, é isso, sabe?
essa busca em ajudar, esse serviço, esse desejo de servir. Querido, a igreja é isso. Quando nós vivemos isso, as coisas acontecem, as coisas fluem. Por isso a unidade e a comunhão é fundamental, para que o corpo de Cristo funcione bem. Todo ali o corpo funcionando, o corpo andando, caminhando, seguindo ali todos os membros funcionando bem. Um dia eu estava no PG e o meu irmão falou uma coisa tão forte lá, eu falei assim, meu Deus, isso é verdade mesmo. Existem órgãos, membros do corpo que estão escondidos dentro de nós, que você não vê, mas são vitais, querido. Tem irmão aqui que você não vê, mas é vital para essa igreja caminhar, para ela continuar caminhando e crescendo. Amém? Então, querido, não importa onde você esteja, se você é uma mão, se você é uma perna, se você está escondido, o importa é que o reino cresça. Quando caminhamos juntos, sustentamos uns aos outros, levantamos os que caem e seguimos firmes, de mãos dadas, até alcançarmos o propósito que Deus tem para nós. E eu consegui terminar no tempo certinho, aleluia.